Uma lágrima escura caiu, e com ela veio um segredo que alguém mataria para manter enterrado. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale. Antes de começarmos, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo esta noite. Ver esta comunidade maravilhosa reunida significa muito para mim. Suas mensagens realmente tornam esses mistérios especiais. Agora, vamos ao caso. Dentro da sala de estar, porém, reinavam o calor e o riso. Mayfield House, uma elegante residência campestre nos arredores de Londres, fervilhava de conversas animadas. Cortinas de veludo emolduravam as altas janelas com vista para o jardim escuro, enquanto uma lareira crepitava suavemente sobre a madeira polida e os móveis antigos. Taças de cristal tilintavam delicadamente enquanto os convidados se reuniam em torno de uma longa mesa de mogno, onde uma exposição particular acabara de terminar. O motivo da reunião estava exposto sob uma cúpula de vidro no centro da sala. Era uma joia, não apenas belo, extraordinário. A gema, conhecida entre os colecionadores como a última lágrima escura, era um raro diamante negro lapidado no formato de uma lágrima que cai. Sua superfície possuía uma estranha profundidade, como se a própria escuridão tivesse sido aprisionada dentro da pedra. Sob a luz da lâmpada, ele cintilava com sutis reflexos violeta e azul escuro. Seu proprietário, o rico financista Edward Levington, estava orgulhosamente ao lado da vitrine. Uma peça muito incomum, garanto-lhe, disse ele, erguendo o copo com uma satisfação teatral. Adquirida de uma propriedade privada no leste europeu. O antigo dono jurava que o diamante carregava uma história curiosa. Curiosa em que sentido? Perguntou uma mulher magra sentada ali perto. A senhorita Eleanor Graves era uma jornalista com um olhar perspicaz e uma pena ainda mais afiada. Levington sorriu. É uma lenda, minha querida senhorita Graves. O antigo dono insistia que o diamante estivera presente em 3 mortes. Encantador, murmurou alguém secamente. Aquela voz pertencia ao Dr. Malcolm Verne, um neurologista cujo ceticismo era bem conhecido no grupo. Superstição sem fundamento, continuou Verne. As joias não carregam maldições, apenas a ganância humana. Uma risada baixa ecoou de um canto da sala. O coronel Arthur Hastings, que ouvia com leve fascínio, inclinou-se na direção do homem sentado ao seu lado. Aquele sujeito parece determinado a acabar com o romantismo da história, sussurrou ele. Seu companheiro ajustou a dobra da manga imaculada antes de responder. O romance, meu amigo, raramente é a verdade. O orador era ninguém menos que Hercule Poirot, o célebre detetive belga cuja reputação se espalhou discretamente pelos círculos mais interessantes de Londres. Embora ainda não tivesse sido apresentado formalmente ao grupo, sua presença já havia sido notada por vários convidados. Seu bigode era, como sempre, perfeitamente simétrico. Seus olhos, porém, não estavam fixos na joia, mas nas pessoas que a rodeavam. Observo, disse Poirot suavemente a Hastings, que cada pessoa nesta sala estuda o diamante de uma maneira diferente. Hastings piscou. O que você quer dizer? Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Observar. Ele fez um gesto discreto. Edward Levington admirava a joia com a satisfação de possuí-la. A senhorita Graves assistiu à cena com a avidez de uma boa história. O Dr. Verne encarou isso com indiferença intelectual. Do outro lado da sala, uma jovem chamada Clara Levington, sobrinha do anfitrião, olhava para aquilo com algo próximo ao desconforto. E perto da porta estava um homem alto de terno escuro, Charles Denholm, sócio de Levington. Seu olhar nunca se desviou do diamante. Mas não havia admiração nisso. Apenas cálculo. Vê? Murmurou Poirot. A joia em si é silenciosa, mas os rostos ao seu redor falam. Hastings seguiu seu olhar.
Acho que você está imaginando coisas, Poirot. Talvez, disse Poirot com leveza, mas seu olhar permaneceu pensativo. A noite transcorreu de forma bastante agradável. Mas o jantar foi servido no salão adjacente, onde a conversa girou em torno de política, viagens e o clima peculiar. Levington entreteve seus convidados com histórias de finanças internacionais, enquanto a senhorita Graves rabiscava anotações ocasionais para um futuro artigo. O diamante permaneceu na sala de estar sob sua cúpula de vidro, sem vigilância. Às 10h30, o grupo retornou à sala de estar para tomar café e conhaque. Levington caminhou com confiança em direção à exposição. Então ele parou. Sua mão congelou no meio do movimento. A cúpula de vidro permaneceu. O pedestal de veludo permaneceu. Mas a joia havia desaparecido. Por um instante, ninguém disse nada. Então, a voz de Levington ecoou pela sala. Meu Deus! Com os dedos trêmulos, ele ergueu a cúpula de vidro. Vazio. O diamante! Ele gritou. Foi roubado! A sala explodiu em alvoroço. A senhorita Graves levantou-se de um salto. Tem certeza? Claro que tenho certeza, respondeu Levington secamente. Estava aqui há 1 hora. O Dr. Verne empurrou a cadeira para trás bruscamente. Ninguém saiu de casa. O coronel Hastings franziu a testa. Certamente um dos criados. Não, disse Clara baixinho. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela empalideceu. Os funcionários estiveram na cozinha a noite toda. Denholm atravessou a sala lentamente. Não vamos entrar em pânico, disse ele calmamente. Se o diamante foi levado, o ladrão ainda deve estar por aqui. A implicação pairou fortemente sobre a reunião. Um quarto fechado, uma joia desaparecida. 7 pessoas presentes. Os olhos da senhorita Graves brilhavam de entusiasmo. Bem, disse ela suavemente. Esta promete ser uma noite interessante. Edward Levington passou a mão pelos cabelos. Ninguém sai desta casa, disse ele firmemente. Vou telefonar para a polícia imediatamente. Poirot levantou-se delicadamente da cadeira. Não, senhor, disse ele. A sala se voltou para ele. Levington franziu a testa. E quem seria você? Poirot fez uma reverência cortês. Hercule Poirot, ao seu dispor. Vários convidados reagiram imediatamente. A senhorita Graves deu um suspiro de espanto. O detetive? O Dr. Verne cruzou os braços, demonstrando ceticismo. Poirot prosseguiu calmamente. Acredito que a polícia possa esperar. Um pouco. Levington olhou fixamente. Você acha que consegue resolver isso? Poirot deu um leve sorriso. Meu amigo, acho que a resposta pode já estar nesta sala. Seu olhar percorreu lentamente os convidados. E cada rosto, cada reação, cada lampejo de inquietação. Então, ele acrescentou baixinho. E talvez a história da última lágrima negra tenha apenas começado. Após Poirot dizer seu nome, ninguém falou por alguns segundos. Era como se a chuva batendo nas janelas tivesse subitamente se tornado audível novamente, tocando suavemente o vidro, enquanto cada pessoa na sala se adaptava a uma nova e indesejável realidade. O roubo não era mais um constrangimento privado, mas sim uma investigação. Edward Levington foi o primeiro a se recuperar, embora não com dignidade. Se você for mesmo Hercule Poirot, disse ele, ficarei muito grato pela sua ajuda. Mas entenda-me bem, quero que esse diamante seja encontrado imediatamente. Poirot inclinou a cabeça. Naturalmente. Levington olhou de um convidado para o outro, com o rosto escurecendo. E até que seja encontrado, ninguém sai da Mayfield House. Isso, disse o Dr. Verne secamente, provavelmente vai ofender várias pessoas inocentes. Então que o culpado se ofenda com eles, retrucou Levington. Charles Denholm deu um passo à frente com a compostura de um homem acostumado a negociações tensas. Edward,
Talvez um tom mais calmo ajudasse as coisas. Se o Sr. Poirot estiver disposto a examinar a sala antes que a polícia seja chamada, não perdemos nada concedendo-lhe alguns minutos. Alguns minutos, repetiu Levington. Muito bem. Mas só isso. A senhorita Eleanor Graves se aproximou, o caderno esquecido na mão, a expressão atenta brilhando com fascínio profissional. Isto é infinitamente melhor que a ópera, murmurou ela. Clara Levington virou-se bruscamente. Meu tio acaba de ser assaltado. A senhorita Graves pareceu ligeiramente envergonhada, embora não por muito tempo. Sim, exatamente. Poirot já havia se aproximado da mesa onde repousava a cúpula de vidro. Hastings, que conhecia bem os métodos do amigo e sabia que não deveria interrompê-lo antes da hora, permaneceu um pouco atrás, observando. Poirot não tocou na cúpula a princípio. Inclinou-se ligeiramente, examinando a almofada de veludo, a madeira polida, o mecanismo de fechamento da caixa e, por fim, o chão ao redor. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. E então? Disse Levington com impaciência. Poirot ergueu um dedo. Primeiro observo, depois penso. Inverter o processo costuma ser fatal. O Dr. Verne emitiu um som curto que talvez tenha sido de divertimento. Poirot continuou a examinar a vitrine. A cúpula de vidro não havia sido forçada. O fecho era delicado, mas intacto. Não havia sinal de metal quebrado, nenhum arranhão, nenhum dano causado por pressa. Mesmo assim, o diamante havia desaparecido. O senhor mesmo trancou isso, monsieur? Perguntou Poirot. Eu fiz. Em que momento? Pouco antes do jantar. Por volta das 9. E quando você voltou depois do jantar, você foi o primeiro a ir para a mesa? Sim. Poirot se virou. Alguém nesta sala, antes de o Sr. Levington levantar a cúpula, notou que a joia havia desaparecido? Ninguém respondeu. Não? Então cada um de vocês viu primeiro apenas a reação dele e, em seguida, a arquibancada vazia. Ele deixou isso se assentar. Parecia a Hastings que essa distinção importava muito para Poirot, embora ele não conseguisse entender o porquê. Poirot então se dirigiu aos criados, que apareceram ansiosos na porta ao primeiro sinal de alarme. Um mordomo de porte solene, uma criada nervosa e o valet de Levington, um homem de rosto fino e bochechas proeminentes. Seus nomes, prontamente informados, eram Baynes, Elsie e Mercer. Vocês permaneceram todos nos aposentos dos criados e na cozinha desde que o jantar foi anunciado? Perguntou Poirot. Baynes respondeu. Sim, senhor. Eu servi o último prato e depois o café foi preparado. Nenhum de nós entrou na sala de estar antes da confusão. Levington acenou com a mão, impaciente. Meus servos são confiáveis. Os olhos de Poirot se voltaram para ele. É sempre conveniente quando confiança e verdade são a mesma coisa, mas é preciso confirmar. Ele fez várias perguntas simples. Quem tinha acesso à sala de estar durante o jantar, e se alguma bandeja havia sido esquecida, se alguma janela havia sido aberta, se alguém tinha ouvido passos no corredor. As respostas não revelaram nada óbvio. Ninguém havia entrado, nenhum som havia sido ouvido. As janelas permaneceram fechadas para proteger da chuva. Um milagre, então, disse o Dr. Verne. O diamante amaldiçoado voou para longe por conta própria. Poirot olhou para ele. O senhor não acredita em maldições, doutor. Portanto, deve acreditar nas pessoas. Hastings viu Clara reprimir um leve sorriso involuntário, embora seu rosto logo tenha voltado a demonstrar tensão. Poirot finalmente endireitou-se. Agora, por favor, gostaria que cada pessoa me dissesse exatamente onde esteve desde o momento em que o jantar começou até o retorno a esta sala. Levington soltou um suspiro profundo. Precisamos mesmo fazer isso aqui e agora? Seria preferível,
antes que a memória comece a se organizar de forma muito organizada. Esse comentário causou uma notável agitação. Denholm foi o primeiro. Ele permaneceu à mesa de jantar durante toda a refeição, saindo apenas uma vez, brevemente, para telefonar para seu escritório na cidade a respeito de um assunto de seguro de transporte. Ele disse que se ausentou por não mais de 3 minutos. A senhorita Graves admitiu ter se levantado da mesa 2 vezes. Uma para pegar sua cigarreira na sala de estar e outra para perguntar ao mordomo se havia chegado alguma mensagem para ela no hall de entrada. Ela falou sem constrangimento e com ares de uma mulher que considerava a verdade mais fácil quando não a incomodava. O doutor. A Iverne passou o jantar inteiro discutindo com Levington sobre superstição, especulação e a tolice dos homens ricos que compravam objetos por suas lendas em vez de por seu valor. Garanto-lhe, acrescentou ele, que se eu tivesse roubado o diamante, não estaria aqui ainda ouvindo esse disparate. Pelo contrário, disse Poirot, é exatamente ali que alguns ladrões preferem ficar. O relato de Clara foi mais suave, porém claro. Ela havia permanecido à mesa durante a maior parte da refeição. Perto do final, foi para a varanda envidraçada para tomar um ar, pois o ambiente havia ficado abafado e quente demais. Permaneceu lá sozinha por alguns minutos e retornou pouco antes do café. — E você, Hastings? — perguntou Poirot, virando-se inesperadamente. — Eu? Ora, permaneci com os outros, exceto por uma breve volta perto da lareira. E não consigo imaginar que esteja sob suspeita. O bigode de Poirot se contraiu. No momento, meu amigo, todos estão sob observação. Não é exatamente a mesma coisa. Em seguida, veio a prestação de contas final. Edward Levington hesitou. A pausa foi breve, mas todos anotaram. Bem, disse a senhorita Graves, rápido demais. O maxilar de Levington se contraiu. Eu me levantei da mesa uma vez. Quando? Perguntou Poirot. Durante o curso de peixe. E por quanto tempo? 1 minuto ou 2. Ir aonde? Levington encontrou seu olhar. Para o meu escritório. Com que propósito? Isso, disse Levington, com irritação contida. É privado. Seguiu-se um silêncio. Poirot não se mexeu. Senhor, um diamante desapareceu de um quarto trancado. Já não há muitos assuntos privados nesta casa. Denholm interveio com uma delicadeza que parecia quase ensaiada. Edward pode simplesmente consultar documentos comerciais. Exatamente, disse Levington. Documentos comerciais. Poirot o observou com grande delicadeza. E, no entanto, você não diz isso naturalmente. Isso me interessa. Um rubor subiu ao rosto de Levington. Você está me acusando de roubar minha própria propriedade. Não acuso ninguém. Apenas observo que o constrangimento é frequentemente confundido com inocência. Clara olhou fixamente para o tio e Hastings achou que percebeu em sua expressão não surpresa, mas pavor. Poirot juntou as mãos atrás das costas. Há outra questão. Enquanto todos estavam jantando, alguém se ausentou por tempo suficiente para vir aqui, abrir o estojo, retirar o diamante e voltar sem ser notado? Isso depende, disse Verne. De quanto tempo isso leva? Poirot assentiu com a cabeça. Exatamente. Ele pediu a Baines que trouxesse uma faca de mesa semelhante da sala de jantar. Com ela, demonstrou o mecanismo de abertura da cúpula. Uma mão habilidosa poderia liberá-la em segundos. Retire a joia, feche o fecho e a peça parecerá intacta. Não foi preciso força nem brilhantismo, disse Poirot. Apenas calma. Então, qualquer um de nós poderia ter feito isso, disse Clara em voz baixa. Poirot virou-se para ela. Sim, senhorita. Qualquer um de vocês poderia ter feito isso. O efeito foi imediato e desagradável. A suspeita que até então pairava abstratamente pela sala, de repente tomou forma.
Levington lançou um olhar fulminante para Denholm. A expressão fria de Denholm endureceu um pouco. Miss Graves estudou Clara. Verne cruzou os braços e encarou a jornalista. Até os criados na porta trocaram olhares rápidos e assustados. Hastings sentiu uma onda de desconforto. Certamente, disse ele. Alguém deve ter visto alguma coisa. Um movimento no corredor, uma figura perto da porta da sala de estar. Não necessariamente, disse Poirot. As pessoas à mesa veem apenas o que lhes diz respeito. Seu prato, seu copo, a pessoa ao lado, o pensamento em sua própria cabeça. A observação é mais rara do que se gosta de supor. Ele se afastou da mesa e caminhou lentamente até as janelas. A chuva riscava os vidros. Além delas, apenas a sugestão escura do jardim e, mais adiante, a linha de ferro do portão. Trancado? Perguntou ele. O portão da frente está fechado para esta noite, disse Baines. E as portas laterais estão trancadas. Poirot assentiu com a cabeça. Então, o diamante quase certamente ainda está na casa. Nesse momento, Levington pareceu reunir novas energias. Ótimo, então vamos revistar cada cômodo, cada pessoa. A senhorita Graves enrijeceu. Vocês não pretendem nos revistar como batedores de carteira comuns. E por que não? Disse Verne. As circunstâncias são bastante democráticas. Clara sussurrou. Por favor. Mas Poirot levantou a mão. Não, ainda não. Levington olhou fixamente. Ainda não? Uma busca desajeitada no momento errado apenas ensina o ladrão a ser mais esperto. Os olhos de Poirot percorreram novamente o grupo reunido. Por ora, o que me interessa não é onde o diamante está escondido, mas por que foi roubado. Isso parece óbvio, disse Denholm. Porque é valioso. Poirot olhou para ele e sorriu. Monsieur, quando algo parece óbvio, é preciso estar particularmente atento. A senhorita Graves inclinou-se para a frente. Você acha que existe outro motivo? Eu acho, disse Poirot, que em uma sala cheia de pessoas cultas, ninguém arrisca escândalo, confinamento e prisão apenas por uma joia, a menos que a joia não seja o verdadeiro objeto. Dessa vez, não havia como confundir a reação. Clara levou a mão à garganta. A expressão de Levington mudou por um instante, assumindo algo mais severo do que raiva. E Denholm, embora tenha se controlado rapidamente, não olhou para Poirot, nem para a arquibancada vazia, mas para Levington. Apenas por um segundo. Mas Poirot viu. Hastings sabia que ele tinha visto, porque as pálpebras do detetive se fecharam por uma fração mínima. Então, ouviu-se um som repentino vindo do corredor lá fora. Um estrondo seco, como se algo de vidro tivesse atingido o chão e se quebrado. Elsie, a empregada, deu um gritinho. Baines se virou imediatamente. Quem está aí? Ninguém respondeu. Poirot já estava à porta antes que qualquer um deles se movesse. Hastings seguiu-o de perto pelo corredor escuro, onde apenas uma lâmpada estava acesa. Perto da base de uma pequena mesa lateral, jazia um vaso quebrado, com a água espalhada escura sobre o tapete. Uma janela no final do corredor estava entreaberta, deixando entrar uma corrente fria de ar úmido pela chuva. Meu Deus, disse Hastings. Havia alguém aqui? Poirot não respondeu. Agachou-se, examinando as marcas de umidade no assoalho perto da janela, depois a própria tranca e então a cortina agitada pelo vento. Mas olhou para cima e para baixo no corredor. Quando os outros se reuniram atrás dele, ele já havia se levantado. E então? Perguntou Levington. Poirot fechou a janela cuidadosamente. Nada foi levado daqui, nada foi deixado, mas alguém escutou. Escutaste? Clara sussurrou, respirando fundo. Sim. Poirot voltou-se para a sala de estar, com o rosto agora muito sério. E isso, meus amigos, é muito mais interessante do que o roubo. Ninguém falou. A chuva batia com mais força contra o vidro.
Poirot enxugou uma gota de água da manga e acrescentou, quase para si mesmo. Porque um ladrão se esconde para não ser descoberto, mas uma pessoa assustada fica atenta ao perigo. O corredor permaneceu em silêncio após a fala de Poirot. Os cacos do vaso estavam espalhados, brilhando sobre o tapete, e um leve cheiro de terra molhada invadia o ambiente pela janela aberta que Poirot agora fechara. Atrás dele, os outros permaneciam inquietos. Edward Levington foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso não prova nada, disse ele bruscamente. Um criado pode ter passado por aqui. Baines enrijeceu. Com licença, senhor, mas nenhum criado passou por aqui depois do jantar. O olhar de Poirot percorreu silenciosamente o espaço entre eles. Os criados dizem que estavam ocupados. Os convidados dizem que estavam à mesa. No entanto, alguém estava aqui, perto da janela, enquanto discutíamos o desaparecimento do diamante. Ele apontou para a estreita faixa de umidade no assoalho. As provas estão aí. Hastings inclinou-se para mais perto. Você quer dizer aquelas marcas? Sim. Eram tênues, mas inconfundíveis. 2 marcas úmidas e rasas onde sapatos haviam ficado brevemente em frente à cortina. Quem quer que estivesse aqui, continuou Poirot, ficou ouvindo. Quando o vaso caiu, ele, ou ela, fugiu. A senhorita Graves franziu a testa, pensativa. Mas fugiu para onde? A janela dá para o jardim lateral, não dá? Sim, faz. E você acredita que alguém escapou? Poirot balançou a cabeça levemente. Não. Por que não? Porque o chão lá fora está macio por causa da chuva. Se alguém tivesse entrado pela janela, teríamos visto claramente a perturbação. Ele olhou novamente para o chão. Essas marcas são de sapatos molhados com a umidade do jardim, mas a pessoa permaneceu dentro de casa. Hastings piscou. Quer dizer que eles já estavam lá fora? Exatamente. O Dr. Verne assobiou baixinho. Então, nosso espião estava no jardim antes de vir para o corredor. E, portanto, disse Poirot suavemente, eles sabiam que a janela estava aqui. A ideia foi se espalhando lentamente pelo grupo. Alguém na casa tinha saído durante a noite. Então retornou secretamente. Então, escutou pela janela do corredor enquanto os outros falavam sobre o roubo. Charles Denholm cruzou os braços. Isto está a ficar bastante elaborado. Será que devemos imaginar passeios secretos pelo jardim enquanto o resto de nós jantava? Poirot o encarou com calma. Ao que tudo indica, sim. Clara falou baixinho. Mas as portas estavam trancadas. Baines assentiu com a cabeça. As portas laterais, senhorita, sim. Poirot virou-se para ele. E o jardim de inverno? O mordomo hesitou. Essa porta também dá para o jardim? Trancado. Normalmente. Ei, senhor. Mas esta noite? Baines ponderou cuidadosamente. Não posso afirmar com certeza. Pode ter ficado trancado depois de arejar a casa à tarde. Poirot assentiu levemente com a cabeça, demonstrando satisfação. Obrigado. A paciência de Levington estava claramente se esgotando. Isso é um absurdo. Será que devemos suspeitar que alguém saiu do jantar, vagou pelo jardim como um ladrão, voltou pela varanda envidraçada e ficou parado escutando nas janelas como um vilão de melodrama? Poirot deu um leve sorriso. Às vezes, o melodrama se assemelha à verdade mais do que o confortável permite. A senhorita Graves encostou-se à parede do corredor, observando cada um por sua vez com a perspicácia de uma repórter farejando um escândalo. Uma de nós, disse ela lentamente, estava lá fora esta noite. O Dr. Verne deu de ombros. Mas isso não muda muita coisa. Clara falou novamente de repente. Eu fui ao jardim de inverno. Todas as cabeças se voltaram para ela. Eu disse isso antes, continuou ela, com a voz firme, mas pálida, perto do final do jantar. Sim, disse Poirot gentilmente. Você fez isso.
E a porta da varanda envidraçada poderia estar aberta. Talvez. Denholm olhou para ela com firmeza. Você está sugerindo que saiu de casa? Não, respondeu Clara prontamente. Eu apenas entrei na varanda envidraçada. Nunca fui ao jardim. Poirot a observou atentamente, mas sua expressão permaneceu amável. E quanto tempo a senhora ficou aí, mademoiselle? 3 ou 4 minutos. Sozinho? Sim. Você reparou se a porta do jardim estava aberta? Ela balançou a cabeça. Não me lembro. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. E a senhorita Graves quebrou o paradigma primeiro. Bem, se alguém entrou vindo do jardim, dificilmente poderia ter sido apenas a senhorita Lavington. Denholm assentiu com a cabeça. Exatamente. Poirot pareceu levar isso em consideração. Sim, exatamente. Ele caminhou lentamente de volta para a sala de estar e os outros o seguiram. A sala parecia sutilmente diferente agora. Menos como uma reunião social e mais como um palco no qual cada pessoa havia se tornado suspeita. Poirot retornou à vitrine vazia. Vamos reconsiderar o momento do roubo. Hastings o observava atentamente. O diamante desapareceu enquanto jantávamos, disse Poirot. Disso não há dúvida. Ele tocou levemente no fecho. O ladrão devia saber 3 coisas. Que coisas? Perguntou Hastings. Primeiro, que a joia foi exibida aqui. Em segundo lugar, de que a sala estivesse vazia durante o jantar. E terceiro, acrescentou Poirot em voz baixa, como abrir a maleta. O Dr. Verne deu um resmungo cético. Isso requer muito pouco conhecimento. Talvez, concordou Poirot, mas conhecimento, mesmo assim. Lavington esfregou as têmporas com impaciência. Você fala como se isso fosse uma operação meticulosamente planejada. Poirot olhou para ele. Acredito que sim. A senhorita Graves endireitou-se, demonstrando interesse. Você acha que o roubo foi planejado? Sim. Então o culpado sabia de antemão que o diamante estaria aqui esta noite. Exatamente. Denholm falou devagar. Essa informação não era exatamente um segredo. Verdade, disse Poirot. Mas também não foi pública. A exposição desta noite foi íntima. Ele fez um gesto discreto em direção ao grupo. Somente os presentes sabiam com certeza que o diamante seria exibido. A implicação caiu como um peso. O Dr. Verne murmurou. Então voltamos ao ponto de partida. De fato, disse Poirot. Hastings se remexeu desconfortavelmente. Mas certamente o diamante deve estar escondido em algum lugar óbvio, se o ladrão teve tão pouco tempo. Não necessariamente. Poirot caminhou em direção à lareira. Um ladrão astuto não esconde um objeto onde ele possa ser descoberto durante uma busca. Então, onde? Os olhos de Poirot brilharam. Na pessoa. A senhorita Graves ergueu uma sobrancelha. Quer dizer que alguém aqui está carregando um diamante negro no bolso enquanto discute filosofia tranquilamente? O bigode de Poirot levantou-se ligeiramente. Não seria a primeira vez? Lavington endireitou-se. Então vamos revistar todos imediatamente. Poirot levantou a mão novamente. Ainda não. Lavington explodiu. Por que não? Porque, disse Poirot em voz baixa, se o diamante ainda estivesse com o ladrão, ele já estaria ansioso. Ótimo, disse Lavington asperamente. Sim, continuou Poirot. Mas se ele já o tivesse passado para outra pessoa... A sala ficou congelada. Para outra pessoa? Repetiu Hastings. Poirot assentiu com a cabeça. Pense bem, o ladrão rouba o diamante, mas não consegue mantê-lo em segurança. Muitos olhos atentos, muito perigo. Então ele acaba dando de graça, disse a senhorita Graves lentamente. Exatamente. Então, 2 pessoas estão envolvidas. Talvez. A voz de Denholm endureceu ligeiramente. Isso está se tornando bastante especulativo.
Poirot virou-se para ele. Ah, será? Seus olhares se cruzaram por um breve instante. Então, Poirot falou novamente, quase em tom de voz leve. Há também a questão da motivação. Verne cruzou os braços novamente. Você sugeriu antes que o diamante poderia não ser o verdadeiro objetivo. Sim. E agora? Poirot olhou na direção de Edward Leavington. Acredito que a resposta esteja com o nosso anfitrião. Leavington olhou fixamente para ele. O que você quer dizer? A voz de Poirot era calma, mas algo nela fez Hastings sentir o ar ficar mais pesado na sala. Senhor Leavington, disse ele gentilmente, acho que o roubo da última lágrima escura talvez não seja o crime que realmente nos preocupa esta noite. Seguiu-se um breve silêncio. Então a senhorita Graves sussurrou quase ansiosamente. Que outro crime poderia haver? Poirot não respondeu imediatamente. Mas, em vez disso, ele olhou lentamente ao redor da sala novamente. E quando ele falava, sua voz era muito baixa. É exatamente isso, disse ele, que alguém aqui teme que vamos descobrir. O silêncio que se seguiu às palavras de Hercule Poirot pairou sobre a sala de estar como um peso. Ninguém se mexeu durante vários segundos. O fogo crepitava fracamente na lareira e a chuva continuava a bater pacientemente contra as altas janelas. Edward Leavington foi o primeiro a se recuperar. Isso é um absurdo, disse ele bruscamente. Outro crime? Que disparate você está sugerindo? Poirot não respondeu de imediato. Em vez disso, caminhou lentamente em direção à pequena escrivaninha perto da janela e passou o dedo levemente pela borda polida. Seus movimentos eram calmos, quase pensativos. Ainda não tenho nenhuma sugestão, senhor, ou disse ele por fim. Apenas observo que, quando um objeto valioso desaparece em uma sala cheia de pessoas inteligentes, a explicação raramente é a simples ganância. O Dr. Verne deu uma risadinha. Você está insinuando alguma conspiração elaborada? Não necessariamente elaborado, disse Poirot, mas deliberado. A senhorita Eleanor Graves inclinou-se para a frente na cadeira, visivelmente fascinada. Você acredita que o diamante foi roubado para encobrir algo mais? Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Sim. A paciência de Leavington estava visivelmente se esgotando. E o que exatamente poderia ser isso? Poirot se virou para ele. Isso, senhor, depende muito do que aconteceu durante o breve momento em que o senhor se ausentou do jantar para ir ao seu escritório. O efeito do comentário foi imediato. Leavington enrijeceu. E os olhos de Denholm se estreitaram. Clara olhou fixamente para o tio. Eu já lhe disse, respondeu Leavington secamente. Documentos comerciais. Poirot o observou em silêncio. Talvez. Aquela única palavra pairou no ar. Hastings sentiu uma crescente sensação de que a conversa estava se encaminhando para algo perigoso, embora ainda não conseguisse perceber o que. A senhorita Graves quebrou o silêncio. Certamente, se houvesse algum outro crime envolvido, nós saberíamos. Poirot olhou para ela. Será que faríamos isso? Ela hesitou. O Dr. Verne deu de ombros com impaciência. A menos que alguém aqui tenha sido assassinado sem que percebêssemos, não vejo... Poirot levantou um dedo. Não vamos tirar conclusões precipitadas, doutor. A noite ainda é uma criança. Ele voltou a caminhar em direção à vitrine vazia. O roubo do diamante exigiu planejamento, continuou ele. O ladrão conhecia a casa, a programação da noite e a localização da joia. Denholm assentiu levemente com a cabeça. Razoável o suficiente. Mas, disse Poirot suavemente, o ladrão também sabia outra coisa. O quê? Perguntou Hastings. Poirot olhou novamente para Edward Leavington. Ele sabia que aquela noite era importante. Leavington franziu a testa. Importante em que sentido? Essa é a questão.
Por um instante ninguém disse nada. Então Clara disse baixinho: Tio, aconteceu alguma coisa hoje? Levington virou-se para ela com irritação. Nada que diga respeito a este assunto. Denholm falou com cautela. Edward teve reuniões esta tarde. Assuntos de negócios. Os olhos de Poirot voltaram-se para ele. De fato? Sim. Com quem? Denholm hesitou apenas por um instante. Um representante do grupo de investimentos Halbrook. A senhorita Graves pareceu intrigada. Já ouvi falar deles. Eles desejavam adquirir uma participação nos ativos internacionais da Levington, disse Denholm. Poirot assentiu lentamente. E essas negociações foram bem-sucedidas? Levington deu uma risada curta e desdenhosa. Eles foram inconclusivos. Poirot pareceu refletir sobre isso. Eu vejo. Hastings percebeu que Clara estava observando o tio atentamente agora, como se algo na conversa a estivesse incomodando. Poirot voltou-se novamente para a janela. O interessante, disse ele pensativamente, é que quando um roubo ocorre durante uma reunião, muitas vezes serve a dois propósitos. Verne cruzou os braços. E o que são essas coisas? Primeiro, para obter algo valioso. E, em segundo lugar, Poirot olhou para o grupo. Para criar confusão. A senhorita Graves deu um leve sorriso. Uma distração. Exatamente. Denholm mudou de posição ligeiramente. Você ainda não explicou o que a distração pode estar escondendo. O olhar de Poirot desviou-se brevemente para a porta do corredor, onde o vaso quebrado ainda jazia do lado de fora. Alguém estava ouvindo, disse ele em voz baixa. Sim, disse Hastings. Mas ouvindo o quê? A nós, respondeu Poirot. Ao que possamos descobrir. Levington fez um gesto de impaciência. Isso não vai dar em nada. A expressão de Poirot permaneceu serena. Pelo contrário, senhor. Vai exatamente para onde deve ir. Ele aproximou-se da lareira. Há 3 eventos curiosos esta noite, continuou ele. Primeiro, o desaparecimento do diamante. Segundo, a presença de alguém no corredor ouvindo nossa conversa. Terceiro, ele fez uma pausa. Sua visita ao escritório durante o jantar. A voz de Levington endureceu. Você retorna a isso novamente. Sim. Por quê? Poirot olhou diretamente para ele agora. Porque, senhor, este é o único momento desta noite que ninguém, exceto o senhor, pode explicar. A tensão no ar aumentou. A senhorita Graves observou a troca de palavras com muita atenção. O semblante de Denholm havia ficado visivelmente mais sério. Clara falou baixinho. Tio, o que o senhor estava fazendo no escritório? Levington hesitou, apenas por um segundo, mas Poirot viu. Eu já disse, afirmou Levington com firmeza. Documentos comerciais. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. E, no entanto, disse ele gentilmente, a porta do escritório estava trancada quando tentei entrar mais cedo. Hastings piscou. Trancado? Sim. Poirot voltou-se para os outros. E isso, meus amigos, é muito interessante. Levington olhou fixamente para ele. Por quê? A voz de Poirot permaneceu calma. Porque se o senhor entrasse no escritório apenas por um instante durante o jantar, ele fez uma pausa. Por que ele trancaria a porta depois? Edward Levington olhou fixamente para Hercule Poirot como se o detetive o tivesse acabado de acusar de algo muito mais sério do que mera negligência. Eu tranquei a porta, disse ele finalmente, porque há documentos confidenciais naquela sala. Poirot o encarou em silêncio. Não, documentos confidenciais que exigiam que a porta fosse trancada durante um jantar com a presença apenas de convidados de confiança. A expressão de Levington endureceu. Isso é problema meu. Denholm interveio novamente, com a voz suave, porém firme. Certamente essa linha de investigação é desnecessária. Os negócios de Edward não têm relação com uma joia roubada.
Poirot virou ligeiramente a cabeça em sua direção. Talvez não, disse ele. Mas às vezes, a verdade se esconde por trás do que parece não ter relação alguma. O Dr. Verne suspirou impacientemente. Vamos passar a noite inteira debatendo sobre fechaduras e maçanetas? Possivelmente, respondeu Poirot calmamente, pois uma fechadura pode revelar mais do que um diamante. Hastings percebeu que Clara estava cada vez mais pálida, e seus olhos alternavam entre Poirot e seu tio com crescente inquietação. Você disse que tentou a porta do escritório mais cedo, disse ela suavemente. Sim. Quando? Enquanto vocês discutiam a possibilidade de revistar a casa. Levington franziu a testa. Você não tinha o direito de mexer no meu escritório. Poirot fez uma pequena reverência em sinal de desculpas. É verdade. Mas a curiosidade é um hábito difícil de conter. E você a encontrou trancada. Sim. Isso não prova nada. Pelo contrário, disse Poirot suavemente. Isso prova que tudo o que aconteceu naquela sala esta noite deveria ter permanecido em silêncio. A senhorita Graves inclinou-se para a frente, demonstrando renovado interesse. Isso é intrigante. A voz de Levington se tornou mais incisiva. Mas não permitirei que meus assuntos particulares sejam examinados como se fossem uma investigação criminal. O olhar de Poirot permaneceu firme. Mas, senhor, já estamos no meio de uma. Seguiu-se um silêncio. A chuva lá fora parecia agora mais forte, batendo suavemente contra o vidro, enquanto o vento soprava pelos jardins escuros. Poirot voltou-se lentamente para a mesa de exposição. Vamos imaginar a sequência de eventos, disse ele. Hastings conhecia bem aquele tom. Significava que os pensamentos de Poirot estavam começando a tomar forma. O jantar começa, continuou o detetive. Em algum momento durante a refeição, o Sr. Levington se levanta da mesa e vai para seu escritório. Isso mesmo, disse Levington com rigidez. Ele permanece ali por 1 ou 2 minutos. Sim. Ele então retorna para o jantar. Exatamente. Poirot assentiu com a cabeça. Mais tarde, durante o mesmo jantar, a senhorita Clara entra na estufa. Clara acenou levemente com a cabeça. Sim. A porta da varanda envidraçada podia ou não estar aberta para o jardim. Não me lembro. Poirot continuou caminhando lentamente de um lado para o outro. Entretanto, alguém entra na sala de estar e retira o diamante. Verne deu de ombros. Isso nós sabemos. Mas depois do roubo, disse Poirot, o ladrão faz algo curioso. O quê? Perguntou Hastings. Ele sai. A senhorita Graves piscou. Lá fora? Sim. Por que ele faria isso? Poirot fez um gesto discreto em direção ao corredor. Escuta. Denholm franziu a testa. Isso não faz muito sentido. Não é mesmo? Nos respondeu Poirot. Pense bem. Se o objetivo fosse apenas o roubo, o ladrão simplesmente esconderia o diamante e permaneceria discretamente entre nós. Isso parece lógico, disse Hastings. Mas, em vez disso, continuou Poirot. Alguém foi até o jardim, aproximou-se da janela do corredor e ouviu nossa conversa. O Dr. Verne esfregou o queixo pensativamente, para saber se a suspeita recaiu sobre eles. Exatamente. A senhorita Graves disse lentamente, o que sugere que o ladrão estava nervoso. Sim. Temo que algo mais possa ser descoberto. Poirot acenou com a cabeça uma vez. Exatamente. O ambiente ficou novamente muito silencioso. Clara olhou para o tio. Do que eles poderiam ter medo? Poirot parou de andar. Essa, disse ele suavemente, é a questão essencial. Denholm falou com cautela. Não é você está insinuando que algo aconteceu esta noite antes do roubo? Poirot olhou para ele. Acredito que algo aconteceu no estudo. A cadeira de Levington raspou bruscamente no chão quando ele se levantou. Já chega! Poirot não elevou a voz. Talvez. Você não tem provas. Ainda não.
Então você vai parar com esse absurdo imediatamente. Poirot encarou-o calmamente. Senhor, eu pararia de bom grado se os fatos o permitissem. O rosto de Levington ficou vermelho de raiva. Não existem fatos. Poirot fez uma pausa. Então ele falou bem baixinho. Então talvez devêssemos abrir o estudo. As palavras caíram como uma pedra atirada em águas calmas. Denholm enrijeceu. Clara levou a mão à boca. A senhorita Graves sussurrou ansiosamente. Sim. Por que não? O Dr. Verne olhou de um rosto para o outro, com a curiosidade agora totalmente despertada. Levington permaneceu imóvel por vários segundos. Não, disse ele finalmente. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Não, a sala permanecerá fechada. E por que isso acontece? O maxilar de Levington se contraiu. Porque não há nada lá para você ver. Poirot o observou com aquela expressão calma e paciente que Hastings conhecia tão bem. Então, o detetive falou novamente. Perdoe-me, senhor. Mas quando um homem insiste demais que uma porta deve permanecer fechada, ele fez uma pausa. Começa-se a suspeitar do que pode estar por trás disso. Durante alguns segundos após a sugestão de abrir o escritório, ninguém disse nada. A tensão no ar tornara-se quase insuportável. Até o som da chuva parecia abafado, como se a própria casa aguardasse o próximo passo. Por fim, Hercule Poirot afastou-se delicadamente da lareira e olhou ao redor da sala. Meus amigos, disse ele em voz baixa, chegou a hora. A senhorita Eleanor Graves endireitou-se imediatamente na cadeira. Hora de quê? Para maior clareza. Poirot cruzou as mãos cuidadosamente atrás das costas. Acho que todos deveríamos nos sentar. Algo em seu tom de voz, calmo, deliberado, inevitável, fez com que os outros obedecessem sem protestar. Edward Levington permaneceu de pé por mais um instante, depois sentou-se lentamente em uma cadeira. Seu rosto havia perdido muito da confiança anterior. Hastings sentiu um arrepio familiar. Ele já tinha visto aquele momento muitas vezes. O instante preciso em que Poirot reunia os fios da confusão em um único padrão claro. Poirot começou a andar de um lado para o outro lentamente pela sala. Quando começamos esta noite, disse ele, acreditávamos que o crime que tínhamos em mãos era o roubo de um diamante, a joia conhecida como a última lágrima escura. Ele fez um gesto discreto em direção à arquibancada vazia. Mas acredito que esse nunca foi o verdadeiro crime. O Dr. Verne se remexeu impacientemente. Você já deu a entender isso? Sim, mas agora precisamos entender o porquê. Poirot voltou-se para Edward Levington. O senhor saiu da mesa de jantar e foi para seu escritório. Isso não prova nada, murmurou Levington. Pelo contrário, isso prova muita coisa. A voz de Poirot permaneceu calma. Quando tentei abrir a porta do escritório mais cedo, estava trancada. O senhor insistiu que era por causa de documentos comerciais. No entanto, a porta do escritório estava trancada por dentro. Uma onda de surpresa percorreu a sala. De dentro? Repetiu Hastings. Sim. A senhorita Graves inclinou-se para a frente ansiosa. Quer dizer que ainda havia alguém dentro da sala? Exatamente. Levington se levantou de repente. Isso é ridículo. Poirot levantou a mão. Por favor, sente-se, senhor. Sua agitação não contribui para a verdade. Levington sentou-se a contragosto. Poirot prosseguiu. Agora, vamos considerar a cronologia. O Sr. Levington sai do jantar. Ele vai para seu escritório. Pouco tempo depois, ele retorna. Isso mesmo, disse Denholm com cautela. Mas algo aconteceu naquele estudo. Poirot fez uma pausa. Algo que exigia que a porta permanecesse trancada. A voz de Clara tremeu ligeiramente. O que você quer dizer? Poirot virou-se para ela delicadamente. Quero dizer que outra pessoa entrou no escritório enquanto o senhor estava lá.
A senhorita Graves sussurrou. Um visitante? Sim. O Dr. Verne franziu a testa. Mas ninguém apareceu esta noite. Poirot assentiu com a cabeça, o que significa que o visitante já estava na casa. Todos os olhares percorreram lentamente a sala. Poirot prosseguiu. Aquele visitante confrontou o Sr. Levington no escritório. Levington cerrou os punhos. Você não tem provas. Poirot ignorou a interrupção. Houve uma discussão séria. O visitante sabia de algo que poderia destruir a reputação do Sr. Levington. A expressão de Denholm ficou visivelmente tensa. E durante essa discussão, disse Poirot em voz baixa, o visitante desmaiou. As palavras atingiram a sala como um arrepio repentino. Desmaiou? Perguntou Hastings. Sim. Poirot olhou em direção ao corredor que dava acesso ao escritório. Desmaiou e morreu. Clara deu um suspiro de espanto. A senhorita Graves sussurrou. Meu Deus. O Dr. Verne inclinou-se bruscamente para a frente. Você está sugerindo um ataque cardíaco, disse Poirot calmamente. O visitante sofria de problemas cardíacos. O choque do confronto foi suficiente. Todos os olhares se voltaram para Levington. Seu rosto empalideceu. Poirot prosseguiu suavemente. O Sr. Levington se viu numa situação terrível. Um homem morto em seu escritório. Um escândalo que o destruiria. Então ele escondeu o corpo? Perguntou Hastings. Exatamente. A senhorita Graves parecia atônita. Onde? Poirot lançou um olhar rápido em direção à porta trancada. No estudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, Denholm falou devagar. Se isso fosse verdade, por que roubar o diamante? Poirot deu um leve sorriso. Porque o Sr. Levington temia algo ainda pior. Todos esperaram. O visitante que morreu, continuou Poirot, tinha vindo exigir o diamante. Denholm enrijeceu. A entrega estava prevista para esta noite. A senhorita Graves piscou. Chantagem? Sim. Com a revelação, a sala pareceu inclinar-se. Mas quando o visitante morreu, disse Poirot, o Sr. Levington percebeu que o acordo não poderia ser descoberto. Então, ele criou uma distração. O roubo, disse Hastings. Exatamente. Poirot virou-se calmamente para Levington. Você mesma retirou o diamante durante o jantar, escondeu-o e voltou. Mas sua intenção era denunciá-lo como roubado, para que ninguém questionasse a visitante que nunca saiu do seu escritório. A voz de Levington estava rouca. Você não pode provar nada disso. O bigode de Poirot levantou-se ligeiramente. Pelo contrário. Ele enfiou a mão no bolso e colocou algo pequeno sobre a mesa. Uma chave. A chave do estudo, disse ele. Encontrei-o no jardim, debaixo da janela do corredor. Você o deixou cair quando saiu para ouvir nossa conversa. Levington olhou fixamente para aquilo. E o diamante? Perguntou Denholm. Poirot virou-se para Clara. Senhorita, teria a gentileza de verificar o bolso interno do casaco do seu tio que está pendurado perto da porta? Clara hesitou, mas obedeceu. Momentos depois, ela retornou lentamente. Em sua mão repousava um pequeno diamante negro, a última lágrima escura. E seguiu-se um longo silêncio. Então Levington afundou pesadamente na cadeira. Eu nunca quis que aquele homem morresse, sussurrou ele. A voz de Poirot suavizou. Eu acredito em você. O Dr. Verne levantou-se lentamente. Então, a polícia deve ser chamada. Sim, disse Poirot em voz baixa. Mas primeiro, o estudo deve ser aberto. Baines pegou a chave. A porta estava destrancada. Lá dentro, a verdade aguardava exatamente como Poirot havia previsto. Mais tarde, quando as lanternas da polícia começaram a piscar lá fora e a chuva finalmente começou a diminuir, Hastings ficou ao lado de Poirot, perto da janela da sala de estar. Bem, disse Hastings em voz baixa,
Mais um caso notável. Poirot ajustou os punhos da camisa com delicada precisão. Meu amigo, respondeu ele, nunca se tratou do diamante. Não? Poirot lançou um olhar para a joia escura que agora repousava sobre a mesa. Joias são coisas simples, disse ele. São as pessoas que são complicadas.